preocupante e desanimador. Esse, na minha visão, é o atual momento do Palmeiras. Vocês sabem, não é novidade para ninguém, que eu falo muito aqui que não é porque ganha tá tudo maravilhoso, tudo bem, e que quando perde também não tá tudo errado. Eu tenho essa opinião. Só que eu também tenho uma opinião de que todo excesso esconde uma falta, e tudo que é em excesso não é saudável. E se você for pegar o retrospecto do Palmeiras, o Palmeiras vive a sua quarta derrota seguida e nas últimas 5 partidas o Palmeiras fez apenas um gol. Então, na minha visão, isso definitivamente não é normal. Bom, gente, terminou agora Palmeiras e Atlético Mineiro. O Palmeiras conhece a sua quarta derrota seguida no Campeonato Brasileiro, vindo de golpes muito fortes, como a eliminação da Libertadores para o Boca Juniors, de uma forma assim completamente aquém do que a gente sabe que esse Palmeiras pode fazer. E passando pelo jogo, gente, é assim, eu de verdade eu não tenho muito o que falar a não ser que a postura do Palmeiras é algo que tem me preocupado muito. A postura de alguns atletas tem me preocupado demais, principalmente de Veiga, da nossa zaga, de uma forma geral, o meio-campo do Palmeiras. O meio-campo do Palmeiras, gente, é desesperador. É um cemitério de criatividade. O Palmeiras não tem intensidade, o Palmeiras não tem mobilidade, o Palmeiras não tem aquele ímpeto de jogar pra frente. O Veiga completamente fora da órbita, completamente fora do que ele já demonstrou dentro do Palmeiras, do que ele pode produzir. A produção do Veiga ela é nula. Ele tem jogado atualmente longe do gol, que eu acho que é um desperdício enorme. Mas mesmo assim, ele é nulo dentro de campo. Ele não joga de cabeça erguida, ele sempre volta as jogadas, ele sempre com esse estilo pesado dentro de campo. Então, assim, algumas particularidades dentro desse jogo e também nos bastidores do Palmeiras tem me preocupado bastante, sim. E passando pelo jogo um pouco, gente, foi o que eu falei. Com 1 minuto e meio, o Atlético abre o placar, que pra mim foi uma falha, sim, do Everton. Claro que teve a falha da zaga também, que hoje foi realmente muito mal, né? Eu acho que a nossa zaga ela sempre foi muito conhecida pela sua solidez. E hoje, vindo, né, de jogos assim, muito abaixo, onde Murilo individualmente também bem abaixo, perdendo jogadas, com falhas individuais que assim, o palmeirense desacostumou, o próprio Gomes também está em declínio. Então, como eu falei, 1 minuto e meio o Hulk deu uma paulada, fez uma finalização muito forte que quicou até no gramado. E o Everton, na minha visão, falhou. Né? Era uma bola completamente defensável, até por conta do quilate que é o goleiro que a gente tem. Né? Então, o Everton também está em declínio. Eu vejo que é um atleta desse elenco, dessa espinha dorsal que o Palmeiras tem, que está em declínio. E falando em espinha dorsal, todos esses estão em declínio, todos esses estão abaixo, todos esses não estão com o rendimento que a gente sabe que pode. O Veiga muito mal, o Everton muito mal, o Gomes em declínio. O Zé Rafael hoje fez uma partida também muito ruim, desastrosa. Rony, mal demais também. Aquela marcação, pressão que ele faz também sumiu. O Palmeiras não tem intensidade alguma. Alguma. Hoje, o único para mim que salvou, que teve, sobretudo, uma postura completamente diferente, foi o Endrick. O Endrick fez o papel de meia de criação e o meia de ligação também, de ponta e centroavante. E assim, ninguém aproximava as jogadas com ele. Ele era o único que tentava, ele era o único que arrancava, ele era o único que marcava em linha alta. O Palmeiras está completamente perdido, sem padrão de jogo.
Parece de verdade, a observação que eu tive, a impressão que eu tive, Palmeiras está em início de trabalho por conta dessa falta de padrão. Sempre foi muito conhecido, principalmente nessa era de Abel Ferreira, falando dessa era de Abel Ferreira, Palmeiras sempre foi muito conhecido por jogar no erro do adversário, marcação, pressão, intensidade, mobilidade, time inteiro jogando de uma forma coletiva. Então, assim, preocupante, gente, preocupante. Eu vejo que existem acontecimentos que estão sim influenciando diretamente no desempenho do time. Como eu falei, parece um time em início de trabalho, sem padrão de jogo, sem velocidade, sem intensidade, dinâmica. E novamente, eu volto a falar, muito dessa morosidade do Palmeiras passa pelo meio de campo que tá com um desempenho muito abaixo e principalmente Rafael Veiga. O Veiga, ele não tem jogado, ele não tem se encontrado em campo, com erros básicos, errando fundamentos. Ele tem que assumir essa responsabilidade, exercer esse papel de protagonismo, e isso não tem acontecido há muitos jogos. Hoje foi impressionante o não poder de reação do Palmeiras perante o Atlético Mineiro. Teve uma hora do jogo, no primeiro tempo, que o Galo acho que ficou tocando bola 1-2 minutos e todo mundo olhando. O único que foi tentar fazer alguma coisa, tentar uma pressão, foi o Endrick. E essa é a postura que me incomoda demais. Esse não é o Palmeiras. O Palmeiras não tem essa postura dentro de campo. Isso tem me incomodado muito. Como eu falei, o Galo tocando bola lá 1-2 minutos e todo mundo olhando, sabe? Assim, cadê a marcação, pressão? Cadê o estilo de jogo aplicado dentro de campo do Palmeiras? Parece que, assim, foi o que eu falei. Eu acho que não tem como melhor resumir o que eu senti vendo o jogo de hoje. A minha impressão era que era um Palmeiras em início de trabalho. E aí, no segundo tempo, tiveram algumas mudanças, né? Algumas substituições que até, de certa forma, melhoraram um pouco. O Palmeiras conseguiu frequentar um pouco mais a área defensiva do Atlético Mineiro, mas com os mesmos padrões de comportamento. Então, era impossível o Palmeiras fazer um gol, porque realmente os padrões eram os mesmos, né? Essa morosidade, campo extremamente pesado, né? O Veiga completamente fora de órbita, como eu falei, Piquerez, que errou no passe e deu o contra-ataque, a transição ofensiva para o Atlético Mineiro, que gerou o gol do Paulinho. Então, assim, um time completamente exposto, um time completamente vulnerável. O que não é a marca do Palmeiras. O Palmeiras, nessa era de Abel Ferreira, nunca se sentiu tão exposto, tão vulnerável, tão frágil. O Palmeiras sempre foi muito conhecido pela sua forma coletiva de jogar, jogando no erro do adversário, e hoje a gente não vê isso. A gente não consegue ver mais aquele Palmeiras que a gente estava acostumado a ver. E assim, gente, o meu resumo aqui para vocês do que eu sinto, do que eu vejo, as minhas impressões, é que a diretoria e a presidência quiseram tanto economizar nesses reforços pontuais que agora chegou um momento que uma reformulação muito maior ela é necessária. E algo que eu sempre pontuei aqui, reforços pontuais. Mas isso não foi feito. E quando você tem um problema, quando você não resolve, e sobretudo quando você não tem um plano de ação, você não elabora esse plano de ação e você não executa esse plano de ação, o problema é óbvio, ele cresce, ele fica maior. E chega um momento que as mudanças radicais, elas precisam ser feitas. E sim, os últimos acontecimentos influenciaram nos fatores de rendimento do Palmeiras. Como eu falei, o time está abalado, sofreu golpes fortes, eliminação na Copa do Brasil, eliminação na Libertadores, deixou de disputar o brasileiro muito antes do que deveria, na minha visão. E algo muito importante que eu preciso comentar aqui com vocês, que é uma impressão minha também, é que a própria filosofia do Abel Ferreira, ela não tem sido aplicada dentro de campo. A cabeça fria, o coração quente, os jogadores completamente nervosos, como eu falei no começo do vídeo, errando fundamentos, errando passes de 1-2 metros, não tendo a criatividade necessária, não impondo o seu jogo. A própria regra das 24 horas que o Abel sempre fala.
Já é a segunda, terceira vez que eu ouço algum jogador do elenco falando que o golpe foi muito duro, e realmente eu não tenho dúvida que foi. Só que a filosofia que o Abel implementou, ela precisa de uma vez por todas ser resgatada para o Palmeiras se reerguer. E é muito evidente que quando existe um abalo mental, a consequência é interferir nos outros fatores de rendimento, como a técnica, a tática e o físico. Isso é muito claro dentro do elenco do Palmeiras. E só uma última observação que eu quero deixar aqui para vocês: os 2 gols que o Galo fez, que o Atlético Mineiro marcou, foram de especulações e negociações frustradas, que novamente o Palmeiras teve, e acabou que o Palmeiras não conseguiu contratar esses jogadores, e que eu tenho certeza que, se estivessem no elenco, teriam sim feito a diferença nas competições, e eu tenho certeza que o Palmeiras não estaria passando por essa abstinência no banco de reservas também, né? Na nossa espinha dorsal completamente abalada. É muito nítido, gente, é muito nítido. O Hulk, por ser o aposentado em atividade, né, já com uma idade avançada, realmente a gente vê, né, Hulk jogando muito bem. É claro que passou por uma oscilação, é normal, todo jogador passa, todo profissional passa, mas a importância que ele dá a esse time, junto com o Paulinho, que o Palmeiras teve sim interesse, foi confirmado pelo jogador, fizeram hoje toda a diferença, e tem feito também diferença nessa remontada do Atlético Mineiro, que tem feito bons jogos e tem feito uma ascensão dentro do Campeonato Brasileiro, com um objetivo muito claro, que é a vaga direta para a Libertadores, algo que assusta o palmeirense e que a gente não tem essa certeza de que o Palmeiras vai conseguir essa vaga direta pelo desempenho dentro de campo, pelo desempenho dentro do time que tem mostrado pra gente. Eu sempre fui uma torcedora, principalmente nessa era Abel, eu sempre confiei muito no Palmeiras, sempre confiei muito nesse elenco, nesse time. Mas a confiança, ela vem do que o torcedor vê em campo. E hoje, desses últimos jogos que eu tenho visto, como eu falei, volto lá no começo do vídeo, é preocupante, sobretudo desanimador. Se você é novo por aqui, se você caiu de paraquedas, se inscreve no canal. Gente, vocês não têm ideia o quanto é importante a sua inscrição junto com o seu like para o crescimento do canal. Aqui tem vídeos praticamente diários, com opiniões, com coberturas e muito Palmeiras. Eu realmente vivo de Palmeiras. Então se inscreve, gente. Se inscreve no canal, que é muito importante, junto com o seu like, porque o seu like é um indicativo que você tem gostado do conteúdo que eu tenho produzido aqui para vocês. Combinado? Volto nos próximos dias e avante palestra.